Salve, gente bacana! Hoje nós vamos falar de um assunto muito triste. É daqui a pouco. Aguarde. Olá! Você por acaso já ouviu falar que a tristeza não é um sentimento bom? Que a tristeza não é algo saudável de se sentir? Ou que de repente a gente deve apenas se sentir triste quando acontece alguma coisa desagradável, alguma coisa chata, alguma coisa ruim, alguma coisa triste? Mas será que a gente foi analisar isso com muita profundidade para verificar se o estado de alegria, o estado de fraternidade, a condição de sentirmos carinho, afeto, amor por uma outra pessoa, por um animal, por uma planta, por uma situação, gera uma alteração no nosso campo eletromagnético, a ponto de essas manifestações vibracionais serem sutilizadas e até mesmo aproveitadas pelas entidades, pelos seres hiperfísicos, para fazerem uso dessa mesma energia ectoplásmica em uma outra situação que esteja precisando de afeto, de amor, de carinho, transmutando essa energia de uma maneira com aparatos, aparelhos ou de artifícios especiais, de aparelhos e tecnologias além do nosso conhecimento. O que será que é feito também com a energia da tristeza? Bem, observemos num primeiro momento que alegria e tristeza, muito embora nas polaridades avessas, são energias. Mas será que a energia da tristeza apenas atrai situações para que entidades malignas ou densas ou pesadas se aproximem de nós? Será que nós paramos para pensar em algum momento que o sentimento de tristeza é um estado emocional do ser humano que nos conduz em um determinado momento a pararmos, a refletirmos, a pensarmos um pouco mais profundamente no fato ou na condição que nos colocou naquele momento tristes? Seja o óbito de alguém, seja a demissão, seja a separação, seja o que for, um problema de saúde, um problema financeiro, qualquer situação que nos coloque em uma condição sozinha ou acompanhada, que permita um período de sentir a tristeza. Esse sentimento profundo, doído, que machuca por muitas vezes, faz com que, sim, determinados entes, determinadas manifestações, determinados seres se aproximem da pessoa e façam uso dessa energia da tristeza. Numa análise muito rápida e superficial, nós vamos observar, talvez até por pessoas que têm uma sensibilidade, uma visão, uma clarividência, que algumas entidades chegam até a pessoa e se alimentam dessa tristeza. E quando não há tristeza, ficam nas proximidades do campo vibracional da pessoa, instigando ela a sentir a tristeza, o que gera um círculo vicioso de tristeza e até mesmo de chegar à depressão. Bem, mas o que não se analisa é que quando se leva a energia da pessoa, que ela exala, que ela solta através do ectoplasma, através dos seus chakras, através das suas glândulas, para algum lugar em que esteja precisando, em função direta de uma situação difícil, dura, da mesma forma essa energia da tristeza também pode e também é levada para outras regiões ou para alcançar determinadas pessoas. Mas como é que isso se dá? Para que fim? Como isso ocorre? Vamos analisar com carinho a seguinte situação. Uma pessoa, uma autoridade, um governador, um presidente, um militar,
ou de repente um soldado, ou até mesmo um bandido, ou um pai de família, um irmão, alguém que está passando por uma situação muito difícil, ou muito complicada, ou uma situação em que precisa imperiosamente tomar uma decisão drástica e importante. Vamos considerar ainda que essa pessoa seja uma pessoa fria, calculista, metódica, insensível. Talvez até pelas análises sociológicas ou psicológicas, o famoso psicopata. Vamos colocar isso para um homem ou uma mulher, tanto faz. Então, o sentimento que essa pessoa tem para fazer um ato de crueldade ou um ato tido como uma maldade, até mesmo tirar ou subtrair a existência de uma outra pessoa no momento de crise, porque não há dentro dela o afloramento de uma sensibilidade maior, uma comoção maior, um carinho, um dó que o seja, essa pessoa sim vai cometer um ato duro, um ato cruel, um ato horrível. Entendermos que o sentimento da tristeza nos faz parar por alguns instantes e refletir, ponderar, avaliar com carinho qual será o nosso próximo passo numa situação convencional em que há a tristeza. Vamos imaginar, por exemplo, o óbito de alguém. Nós estamos tristes diante do velório, então naquele momento nós estamos, sim, saudosos imediatos da pessoa que foi, mas já estamos avaliando e considerando como será a nossa existência doravante. Então esse momento é o momento que nós paramos e não tomamos uma decisão de inopino, de susto, de instinto. Quando a energia da tristeza de uma pessoa é aproveitada e levada e conduzida para alcançar uma outra pessoa em determinada parte do planeta, é exatamente pelo motivo de que essa outra pessoa não tem a sensibilidade necessária naquele momento, e comumente não o tem, para que ela então seja tocada com uma gama de energia emprestada que é colocada dentro do seu universo particular, que envolve o seu próprio campo mental e faz a oportunidade para que ela pare um pouco e reflita com um pouco de dó, um pouco de sentimento de pena e até mesmo, se alcançar, compaixão pelas pessoas, pelo ambiente, pela natureza, por tudo aquilo que sofrerá com a decisão dela. Seja uma demissão, seja uma cirurgia desnecessária, seja a tomada de uma decisão drástica em função de um governo, de uma gestão de uma nação, seja o que for, e que essa pessoa naquele instante ela está fria, calculista, e ela tomará uma decisão que será radical. Imaginemos então a seguinte situação, hipotética, mas que nós sabemos no conteúdo da história da humanidade que ocorreu. Alguém que teria o poder, alguém que teria o domínio, alguém que teria o acesso ao famoso botão nuclear. E que, imbuído de uma ideia vingativa ou apenas de uma retaliação contra uma nação vizinha, vá até essa sala, digite os códigos necessários e aperte o botão para o lançamento dos mísseis atômicos em um outro país. Imediatamente se esquece que o outro país também tem radares, aparelhos que detectam os mísseis atômicos lançados dentro ainda dos seus silos, e que a retaliação se dará ainda em pleno lançamento. Então haverá uma destruição em massa, não só de quem atacou, como de quem também foi atacado. E nesse sentido, a destruição, o caos, a desordem é muito grande. Então, partindo do princípio de que o espaço de consciência se dá exatamente no instante de um período de reflexão das possíveis consequências disso tudo, podemos avaliar que essa pessoa ficou triste por alguns instantes. E comumente isso não ocorre. De onde é que veio tamanha tristeza que ela nunca sente? É uma tristeza emprestada em um momento de dor de alguém que passou por uma tragédia ou por uma situação difícil e que de repente é acumulada, sim,
de 3 ou 4 ou de um agrupamento de pessoas, porque a dureza dessa outra pessoa é tão grande que precisa de um empréstimo maior para alcançá-la. E assim então, aquela decisão terrível acaba sendo protelada, evitada, e isso não ocorre. Então, a partir do instante que nós nos pegamos nessa situação, percebemos que também é interessante o estado de tristeza também. Mas atento, assim como a alegria em exagero chama-se euforia e não está bem, está fora de lugar, é inadequado, há um desequilíbrio, a tristeza em demasia, em continuidade, gera a depressão. E não precisa se chamar de depressão profunda, porque depressão por si só já é um estado além da tristeza convencional. Uma tristeza que é como se fosse uma defesa do nosso organismo, sentirmos no processo catártico, num processo que libera aquele estado de dentro de nós, passa por nós e vai embora. Sentirmos tristeza constantemente não é adequado e nem saudável. É passível sim de analisar e investigar as suas origens, a causa da sua constância. Mas entendermos, refletirmos no motivo pelo qual nos é saudável e as grandes opções que tem quando exalamos a tristeza ao nosso redor, que essas energias também são aproveitadas em prol de alguma coisa interessante para a própria humanidade, nos faz pensar de uma maneira mais alegre, mais satisfatória. Portanto, a ideia do que o nosso vídeo de hoje era sobre tristeza nos conduz também ao final dele a alegria. Reflita sobre isso com muita alegria em seu coração. Um abraço e até mais.